Olá, boa noite, gente. Sejam bem-vindas a essa live especial vou falar em comemoração, né? A nossa vitória ontem no Que Seja Doce. Eu sei que vocês têm milhares de perguntas para fazer. Eu até anotei algumas aqui que vocês me mandaram. E essa live ela vai rolar como se fosse um bate-papo mesmo. E a gente vai revelar aí os segredos que rolaram, né? Nos bastidores da gravação do programa. Queria agradecer mais uma vez o carinho de todos vocês, né? As mensagens que eu recebi foi tudo assim, muito lindo. Eu ainda tô assimilando tudo que aconteceu, né? E eu vou pedir um favor para vocês enquanto eu coloco aqui a minha parceira, a minha ajudante, a Laila, aqui nessa live, porque ela faz parte dessa vitória junto comigo, né? Então, nada mais justo do que ela estar aqui comigo, conversando com vocês. Mas eu vou pedir para vocês encaminharem aí essa live para uma pessoa aí, se você conhece uma confeiteira, dar algumas dicas aqui, de como que funciona tudo o processo. Apareceu! Aí, gente! O som tá bom aí, gente? Ih, a Joyce tá falando que tá ruim, né? É. Você tá me ouvindo bem, Laila? É normal. Normal? Tô. Gente, vai me falando aí se tá bom o áudio pra vocês. Não, melhorou? Ah, ótimo! Gente, obrigada, sejam bem-vindos, amiga. Que bom ter você aqui comigo nessa live. Finalmente passou na televisão, graças a Deus. A gente pode falar sobre isso agora. Né? A gente estava aguardando, gente, 5 meses, longos 5 meses, para compartilhar essa notícia com vocês. O programa ele foi gravado no dia 5 e no dia 6 de dezembro. Então, imagina como estava o nosso coração, né? De ansiedade para poder compartilhar, né, Laila? Laila, Sim. como você está se sentindo com essa vitória? Eu estou muito feliz, mas fala um pouquinho aí você, como que foi a Ai, foi experiência? maravilhosa. Tô me sentindo muito famosa, muito artista. Mas foi uma experiência muito legal, porque a gente nem imagina como que funciona os bastidores, né? Primeiro, É, comentou, até acho que apareceu no programa a gente falando que se conheceu lá no dia, para quem não sabe, a gente não se conhecia. Então já começou com uma boa coisa aí, né? A gente teve a oportunidade de foi se um conhecer. dos desafios também, né? Porque a gente não sabia como ia ser, né? Exatamente, você foi bem corajosa mesmo. De Meio pessoalmente. louca. Não, gente, mas assim, falando, já introduzindo aí um pouquinho nesse assunto, porque foi uma das perguntas que eu recebi, que foi por que eu chamei você para participar desse desafio, né? Foi uma pergunta que apareceu bastante por aqui. E assim, gente, não podia ser outra pessoa além da Laila para viver essa experiência junto comigo. Depois eu vou até compartilhar nos stories alguns prints de uma conversa nossa lá em 2022. A gente tinha acabado de se conhecer. E ela falou, ai, Cláudia, por que você não se inscreve, né? E eu até falei para ela, assim, que eu tinha medo, né, de não sabia como eu ia agir sobre pressão, com a pressão do tempo, né, da dinâmica em si. E ela, não, mas vai que você vai fazer sucesso, que não sei o quê. E foi ali que ela plantou, né, a sementinha. A gente não chegou a se inscrever nesse ano, apesar dela falar que ia me inscrever, ela não me inscreveu. Foi. E a inscrição mesmo, ela só veio acontecer no ano passado. Então, eu fiz a minha inscrição, coloquei o nome dela lá, antes dela saber, só depois que eu fui comunicar ela. Ó, já tô revelando aqui um segredo. Super confiou. Então, eu falei assim, se ela desistir, o problema é meu, né? Eu vou ter que falar com a produção do programa que a pessoa que eu coloquei lá na minha ficha lá não vai participar e eu ia ter que caçar alguma outra pessoa para participar comigo. Mas eu sabia que ela não ia dizer não, né?
Sim, tava pronta para encorajar. E assim, é, é engraçado porque eu tenho várias clientes, tenho um carinho enorme por todas elas, gosto muito de todas elas, gosto de estar envolvido no negócio de todas, mas com você desde o início, sempre falei isso com você. E para você saber que eu não falei isso com todo mundo, mas eu sempre via alguma coisa assim, cara, você vai voar muito alto. E era desde o início, sempre falei com você, porque eu sempre acreditei muito nisso mesmo. Foi. Então, eu sempre tentei te impulsionar nesse sentido, porque eu via muito potencial e ainda vejo, mais do que nunca, né? É, eu acho que Ai, gente, eu não aguento mais chorar. Não aguento, não me faz chorar ao vivo aqui, para todo mundo ver, viu? Ai, familiar, gente. né? Mas entendeu também esse convite, né? Porque realmente hoje eu não sou confeiteira, fui por pouco tempo e tal, mas não fiquem chateados com a Cleo que poderia ter chamado outra confeiteira. Foi muito pela construção da nossa história mesmo. Foi. Disso. A gente criou uma conexão, mesmo sem se conhecer, né, fisicamente, pessoalmente, uma conexão muito grande, né? Não só o nosso relacionamento, né, de trabalho, né, profissional, até porque a gente teve uma relação durante um grande tempo, né, profissional, mas a gente construiu uma amizade muito sincera e muito especial mesmo ao longo desses anos, mesmo sem se conhecer. E eu não tinha dúvidas de que a gente ia ter uma boa sintonia. E o resultado foi mostrado ontem, né? Porque a gente estava assim, até meu marido falou que a gente estava muito sincronizada ali, muito organizada, né? Então a gente não ensaiou nada, gente. A gente nunca, a gente ainda não deu tempo. A Laila chegou aqui no domingo, e acho que foi na terça, né? Na terça a gente já ia lá para o estúdio começar a gravar, então a gente não teve tempo de testar as receitas juntas, de ver os processos juntos. Simplesmente a Laila é a rainha das planilhas aí do planejamento. Eu falei, eu vou dar um orgulho para ela e fiz a minha planilhinha ali Sei. com todos os processos, né? E falei, amiga, a gente vai dividir as tarefas, você faz isso, eu faço isso. E, meu, deu muito certo, né? Adeus. Sim. Primeiro porque você é muito competente no que você faz, mas também porque você confiou. Até porque você nem tinha opção por causa de tempo, né? Teve que confiar, querendo ou não. Mas foi assim, foi incrível e o convite foi uma coisa natural, porque por mais que não seja confeiteira hoje, foi a confeitaria que uniu a gente mesmo. Então foi justificado. Não fiquem chateadas, confeiteiras. Não, e também, assim, gente, eu queria muito também que o trabalho da Laila ele fosse mostrado para mais pessoas. Pena que, assim, grande parte do que a gente falou em relação ao seu trabalho não passou, né? Nossa, eu fiquei muito frustrada. Sim. Queria muito, assim, que eles tivessem dado esse foco, né? Mas, enfim, aconteceu da forma que teria que acontecer, mas eu queria muito que você estivesse junto comigo nisso, para que mais pessoas pudessem conhecer não só a pessoa que você é, incrível que você é, maravilhosa, mas a profissional que você é, né? Então, realmente, assim, você transformou o meu negócio, né, dentro da confeitaria. Então, eu queria que você estivesse junto comigo realmente disso, para outras pessoas conhecerem também esse lado seu profissional, que você conseguisse mostrar aí o seu trabalho para mais pessoas também. Então, esse foi um dos vários motivos que me fez convidar você para estar comigo aí nesse desafio. Mas não precisa ficar chateada pela edição. Chateada com a edição foi que mostrou eu sendo super positiva, super confiante. Hora nenhuma! Mostrou isso. Foi. Você só passou aquela parte que você falou assim, lá pra cima, amiga, lá pra cima. Foi a única coisa que mostrou. Foi, Mas foi. E meu marido aqui estava ansioso para saber se você tinha falado alguma besteira aí. Nos... e não aparecia assim, né? Que a gente sabe que rolou, né? Mas, alguns foras. gente, é porque assim, a gente fica microfonada o tempo todo. Então, assim, eles vão captando o áudio de tudo que a gente está conversando,
né? E na hora da edição eles veem o que é interessante colocar ou não. E assim, rola da gente esquecer que a gente tá sem o microfone e acaba falando uma besteira. Esquece, não tem jeito. Gente, esse povo do Big Brother realmente não tem como fazer. Não tem jeito. Eu sou muito desbocada. Tinha hora que eu falava umas coisas, a Cleo só assim, ó, microfone. Dava vários cutucões e não mostrou, gente, sério. Porque a Laila soltou umas pérolas que eu queria muito que vocês tivessem visto. A edição foi um pouquinho falha nesse sentido. Mas tá bom, a gente conta aqui o que rolou para vocês, tá? Foi, teve uma hora que eu até comecei a falar do apresentador, meu Deus, estamos microfonadas, mas a gente esquece. Esquece. Mesmo, esquece. Eu, assim, teve uma hora que simplesmente, assim, eu esqueci que eu tava rodeada de câmeras e pareceu que eu tava na cozinha da minha casa, porque, assim, eu tava muito concentrada, muito. Tanto que todo mundo que tava assistindo aqui comigo ontem falou que eu tava muito concentrada, muito organizada, eu tava muito focada em realmente fazer aquilo que eu tinha ido mesmo ali para fazer, né? Então eu estava também com essa preocupação de ficar nervosa e você o tempo todo ali. Você foi, além de ser uma ajudante na cozinha, você me deu todo o suporte emocional que eu estava precisando ali também. Então acho que por isso que fluiu tão bem, né? Laila? E, gente, acho que deu uma Eu não travadinha sei aqui. se é a minha internet que tá ruim ou a sua. Eu acho que a sua imagem tá bem. Peraí. Travou aqui pra mim. Voltou. Voltou. Voltou? Eu travei. Ah, então. Foi. Você ouviu o que eu falei? Eu ouvi. Deu pra pôr só a imagem. Gente, falem aí, quem é que tá com problema? Se eu ou se é a Cleo? Porque pra mim ela travou aqui e pra você eu travei aí. Então. Gente, vamos colocando aí pra gente tentar. Porque qualquer coisa eu troco, eu tô no Wi-Fi, eu passo pro 4G. É, Mas faz muita diferença. Você falou da sua concentração, é, que o tempo é muito corrido mesmo. Não tem isso de achar que eles pausam, que o tempo é verdadeiro. É uma hora. Então você não tem nem tempo de olhar para o lado, assim. É muita correria. Pensa, a gente faz bolha com 3 dias no processo. Chegar lá, tem que lidar com a pressão e não dá tempo de olhar para o lado. exatamente. E se você não tá focada, concentrada ali no que você tá fazendo, né? É muito fácil você tirar o seu foco, se desconcentrar, desanimar, né? Então, o tempo todo assim, a Laila, não, amiga, firme e forte, vamos, né? Foi. Porque vai dar tudo certo. Então, acho que a gente também, nesse sentido, a gente foi muito guerreira mesmo de se não se deixar abater, porque assim, a gente foi para a última prova com 15 minutos a menos, né? A nossa adversária, né? A adversária no programa. Ela tinha 15 minutos a mais, ela teve a ajuda do Lucas, né? E eu fiquei 10 minutos sem a ajuda da Laila, né? Então, eu tinha todos os motivos ali para me desesperar, mas a gente assim, estava tão organizada que a gente, nenhuma das provas a gente ficou apertada no tempo, assim, fluiu tudo muito tranquilamente, né? Então, nossa, foi sensacional. E uma coisa que eu lembro é que quando a gente chegou, e aí a gente chega e a gente fica numa sala exclusiva, todos os participantes. Então ficou nós 6 numa salinha. Vamos, desculpa, amiga, te cortar. Vamos fazer uma ordem meio que cronológica. Assim, eu sei que a gente não vai lembrar de muita coisa, mas só para ficar mais. Vamos falar um pouquinho como funcionou o processo de inscrição, aí depois a gente entra aí nessas partes dos bastidores, combinado? Combinado. Deixa eu só falar uma coisa. Aí, se o Pode falar. live quiser fazer pergunta, interromper, também, porque aí a gente dá prioridade para responder pessoas aqui.
Não, porque, por exemplo, deixa eu ver aqui, a Juliana, ela perguntou como que surgiu o convite, né? Como eu fui descoberta. E não é bem assim, né? Na verdade, como que foi que aconteceu? Eu não ia me inscrever e uma pessoa, que eu creio que é uma pessoa da produção do programa, entrou em contato comigo pelo Instagram, né? Ela não se apresentou, ela simplesmente falou que gostou do meu perfil, que era bacana, e por que eu não me inscrevia para o programa, que as inscrições estavam abertas. Então, isso foi um estímulo para eu me inscrever. Então, depois desse primeiro contato, então não foi assim uma descoberta, né? A produção ela não vai sondando, né, os confeiteiros, os profissionais, tem que fazer a inscrição. Mas no meu caso rolou sim, de uma pessoa entrou em contato comigo, mas eu também eu passei por todo o processo de seleção, né? Então, isso eu acho que aconteceu em meados de setembro do ano passado. Então, depois desse primeiro contato, eu preenchi um formulário de inscrição, tanto eu quanto a Laila também preenche o formulário com várias perguntas, né? E aí você vai passando as fases da seletiva. Então, desse primeiro formulário, né? Eles avaliam tudo, você manda um vídeo, né? Você tem que gravar um vídeo. Eu gravei um vídeo me apresentando, contando um pouquinho da minha história, a Laila também. E aí você vai passando as fases. Aí depois da segunda fase, eles marcam uma entrevista online, né, amigo? Acho que foi isso, né? Depois do formulário, foi entrevista online. Foi. Isso. Aí também, assim, nessa entrevista, eles fazem praticamente as mesmas perguntas, né, no formulário, mas, assim, eles aprofundam um pouquinho mais aí na nossa história. É, assim, muito profissional, muito bacana todo o processo. E aí depois vem a pior parte, que é a espera, né? De saber se você foi selecionado ou não. E aí isso demorou um pouquinho. A gente só foi ter a resposta em outubro, que foi quando começou as gravações. A gravação, ela teve início ali também em meados de outubro. E até então a gente não sabia se a gente tinha passado ou não. Eu estava super ansiosa. Eu mandei sim mensagem para eles. Foi perguntando, e eu acho que a moça da produção falou, meu, a menina aí. Mas enfim, ela falou para esperar, que não tinha nada definido. Aí esperei mais algumas semanas, e aí depois veio a tão sonhada resposta aí de que a gente tinha sido selecionada. Só uma coisa, alguém perguntou aí em cima, Patrícia, se o Felipe Bronze é fofo. Opine, Cléo. É que assim, até fizeram uma pergunta aqui. Ai, se a gente tem interação, né, com jurados, com o apresentador. E assim, gente, é muito pouco, né, amiga? A gente não pode ter interação com os jurados, né, dos bastidores, nos corredores. É triste, né? Porque a gente tá ali com pessoas que a gente. É uma oportunidade de a gente estar ali com pessoas que a gente admira, né, na confeitaria, mas a gente não pode, né, não ter nenhum tipo ali de interação, porque eu acho que isso acaba influenciando também, né, no resultado, creio eu, não sei também, né? Então a gente não tem muita interação. A interação que a gente tem é ali o que a gente vê durante as que vocês veem, né? Durante as provas, enfim, é aquele pouco ali, mas assim, são todos muito educados, assim, não só, né, o Felipe, quanto os jurados, o Lucas, a Michelle, a Carole, mas a produção em si, né, todo mundo é muito legal, muito divertido, eles fazem a gente ali se sentir muito à vontade, né? Sim, a produção cuida da gente o tempo inteiro, desde a hora que a gente chega, todos os processos. Eu achei o povo muito legal, todo mundo da produção. Jurados, assim, eu admirei muito eles. O Felipe Bronze, para mim, foi o mais sem graça. Mas foi o de todo mundo, eu vou falar, né? Aquele que assim, fala só o necessário, né? Ele foi uma pessoa que foi o contato exclusivamente da gravação mesmo. Porque o que aconteceu? Foi. A gente,
a gente acabava vendo eles, por exemplo, no setor de maquiagem, aí passava. Aí dava pra gente falar assim, nossa, você é linda pessoalmente, só. A pessoa nem parava. Falava assim, ah, obrigado, são seus olhos. É, dá um pó. E fica uma pessoa, né, da produção com a gente o tempo todo. Se a gente vai no banheiro, eles ficam na porta esperando a gente. E assim, a gente entrou no portão do estúdio, do local lá de gravação, eles já pegam os nossos celulares e a gente fica sem comunicação com o mundo, gente. A gente não fica com o celular, então não tem como a gente tirar foto, a gente não consegue falar com as pessoas ali fora. Então foram 2 dias que a gente ficou incomunicável, sem celular. Então, assim, eu entendo, né, que é pela privacidade, não privacidade, sigilo, né, do programa, tudo, assim, mas foi difícil essa parte, né, amiga, ficar sem o celular. A gente queria poder registrar os bastidores, né, porque a gente é muito blogueira, né? Sim, muito. 10 minutos de fama. Mas assim, a Patrícia falou, não creio, adoro todos os programas dele. Gente, mas isso é uma percepção pessoal minha. Eu tive contato com ele muito pouco tempo. Eu só acho ele uma pessoa meio sem emoção. Mas isso eu acho até vendo os programas dele. Isso é só opinião minha. Ele não destratou momento Não, é só aquilo, assim, o necessário mesmo. super educado. É só uma opinião minha mesmo. Mas assim, enquanto profissional, foi super profissional. Totalmente. Só que assim, é que por outro lado, a gente teve tão carinho da produção, foi tanto cuidado. Que meio que supriu, né? Que aí, na hora de comparar, eu vi uma diferença muito grande. Os jurados, eu achei muito mais simpáticos. Mais acessíveis. Exatamente. Por mais que a gente não tenha um tempo para conversar com eles. O jeito da pessoa mesmo ser mais receptiva, sabe? Igual, no final das stories ontem, depois eu vi que ficou lá no lado. Quando eles cantaram parabéns pra mim. Eu fiquei muito feliz com isso. Achei muito legal, porque querendo ou não. Foi, a gente não esperava, né? Então, eu achei uma sensibilidade da parte deles, assim, sabe? Então, ele é sem salto. Exatamente. Aí, então, gente, voltando aqui à nossa ordem cronológica, a gente gravou nos dias 5 e 6 de dezembro, tá? Então, como que funciona? O primeiro dia, a gente chega, a gente vai, faz maquiagem, cabelo, e esse dia não tem prova, né? A gente grava aqueles videozinhos, né? Aquelas entrevistas que vão passando durante o programa. Então, esse primeiro dia é focado mais para isso, né? A gente faz aquelas brincadeirinhas, enfim, a gente faz essas gravações. E aí, no segundo dia, que realmente a gente vai para a cozinha mesmo, e aí é que começam as provas, né? Então, é mais ou menos assim que funciona. E aí, perguntaram aqui, a Mirella, quem arca com as despesas? Então, no meu caso, como eu sou aqui de São Paulo, né, eu fui de Uber e esse transporte ficou por minha conta, né? A Laila pode falar um pouquinho da experiência dela, até porque ela está em outro estado, né? Conta aí como que foi, Laila. Eles arcaram com as despesas? Assim, o que acontece? Foi terça e quarta, eu viajei para São Paulo, do meu bolso, eu que paguei. Mas na hora da gravação, a gente fica o dia inteiro. Então, a produção disponibiliza almoço pra gente lá de dentro mesmo, da estrutura deles, tem um restaurante. Exatamente. Almoço no restaurante deles. Como é de terça para quarta, na terça-feira, a gente dorme num hotel. Aí, essa diária é paga pelo programa. De terça para quarta. Eles não deixam a gente vir para casa, tá? Como são 2 dias, esse primeiro dia, assim que a gente termina, né, as gravações do primeiro dia, tem uma van, né, que leva a gente para um hotel lá próximo do estúdio. E aí a gente não paga essa diária, aí tá incluso, né, a diária e o nosso jantar, né, também que a gente come lá no hotel, no caso do jantar. Então, essas despesas, eles arcam, né? E também o translado
do hotel pro estúdio no segundo dia, né? Então é mais ou menos assim que funciona, mas tirando aí essa parte do hotel e da alimentação, né? O resto a gente quer a cor mesmo, né? Então, tanto na ida para ir até o estúdio, quanto na volta. E no caso, a Laila teve que vir de Minas para São Paulo, né? Então, para quem é de São Paulo, como as gravações ela acontece aqui, é mais fácil, né? Mas para quem está em outros estados, saibam que essa parte aí de locomoção é por conta dos participantes, tá? Deixa eu ver aqui que tem uma. E como que eles entraram em contato com você para falar que você foi selecionada? Como foi a emoção no momento da revelação? Então, a gente mantém contato tanto por WhatsApp quanto por e-mail. No dia que eles anunciaram que a gente tinha sido selecionada, ela mandou uma mensagem para mim perguntando se podia me ligar. Aí eu falei, é tudo ou nada, né? Eu fui selecionada ou não fui, pronto, né? E aí falei que ela podia me ligar, ela ligou e já me deu parabéns, falando que eu tinha sido selecionada e que era para eu dar notícia para Laila, né? Mas que depois eles iam formalizar tudo por e-mail, né? Então, eles depois mandaram um e-mail formalizando tudo que a gente tinha conversado, né? Falando, né, que a gente tinha selecionado. E aí a gente já entra aí na questão de como funciona as gravações, que aí eles já passam nesse e-mail para a gente as datas, né, das gravações e como que funciona as provas, né? Aí a gente pode falar um pouquinho disso, né, Lara? Porque também perguntaram aqui, vamos ver, deixa eu ver aqui, se a gente já fica sabendo do tema do programa antes, né? E a Cleide também perguntou se a gente podia levar cadernos de receita. Então, eu vou começar a responder, mas semi completo, porque eu tive dificuldade para responder isso pro meu pai hoje. Mas assim, o tema do programa, igual, cada programa tem um tema, o nosso foi cubismo, né? Cada temporada. Isso é falado pra gente, então é bom que dá pra gente, igual, cubismo, que é um assunto que nem todo mundo conhece, dá pra gente pra saber do que se trata. Então o tema é falado. E é falado também que vai ser prova de bolo, não é isso, Cleo? Foi falado que ia ser bolo. Isso, exatamente. Porque, assim, durante as entrevistas, eles perguntam para os participantes qual é a nossa especialidade. Né? Então, sei lá, se você tem se você é especialista em chocolate, em doces finos, então ele pergunta isso. E eu respondi que a minha especialidade eram bolos decorados. Então, eu acredito que por isso eles nos colocaram nessa prova. Então, eles mandam um briefing, né, do tema que vai ser a prova. Aí fala que o sabor do bolo é livre, então a gente pode escolher aí o sabor que a gente quiser apresentar. E só a questão da decoração, que eles passam tema para a gente pesquisar, né, e ver, né, como que é, né, e a gente para testar, sei lá. Enfim, então a gente já vai meio que preparado. Eles só não falam, né, o tempo de prova, né? Eles só falam o tempo da prova lá mesmo, quando vai começar as gravações. Eles perguntam, né, quanto tempo mais ou menos leva. Eu coloquei 2 horas, né? Mas a gente teve 1h15, né? Então, eu tinha me organizado aí num período de 2 horas para cumprir a prova, mas chegando lá foi 1h15. Então, bate um desespero, né? Mas deu tudo certo, né? E a Cleide perguntou se pode levar caderno de receitas. Pode sim, você pode levar tanto a receita que você vai apresentar, porque eles pedem também para você mandar por escrito os ingredientes que você vai utilizar, o passo a passo, porque lá não tem cozinha coletiva. Eles já entregam para você uma caixa, né, um cesto, com todos os ingredientes que você vai usar ali na receita. Então, você tem que especificar todas as quantidades, tanto para a primeira prova quanto para a segunda prova, né? Então, você leva tanto a receita que você vai produzir ali na hora e você pode levar também outras receitas caso, sei lá, de repente você perde lá uma dinâmica e você tem que usar um ingrediente que não está ali na sua receita. Aí você vai ter que meio que
adaptar. Então, se você tiver ali um caderno de receita, pode te ajudar ali no momento a fazer algum tipo de alteração. E todos os utensílios também, né? Porque se for uma coisa Também. disponível lá, eles vão preparar para que você consiga fazer a prova, assim, a sua receita do jeito que você faz dentro da sua casa. Ah, se é uma batedeira específica... Exatamente. E eles também te dão liberdade, né, amiga, de levar algum utensílio, alguma coisa que você queira levar da sua casa. Então você coloca lá na lista, esse eu vou levar. Né? Então eles te dão também essa autonomia. É claro que, por exemplo, tem coisas que teve uma espátula que eu quis levar, mas tinha uma marca ali na espátula e por conta mesmo dessa questão de publicidade, de merchan, né, eu não pude usar. Então tem essas coisinhas, mas são coisas assim, bem simples, eles avisam que você pode levar e o que não pode levar, né? Sim. Você chega a mandar uma lista, né, de tudo que você vai precisar. Por acaso for uma coisa que eles não tenham lá disponível pra gente, eles falam, ó, não tem. Então dá tempo de você ir na rua comprar para você conseguir levar. Exatamente. É tudo muito organizado, né, amiga? Muito assim, muito certinho. Eles avisam tudo com antecedência, é tudo documentado. A gente assina um contrato. Então, isso é tudo muito sério mesmo, sabe? Eu fiquei assim muito surpresa assim com a organização, com a forma que a gente foi tratado. Até porque, gente, não é comum a gente estar na televisão todo dia, né? Não é que a gente gravar o programa. Então, assim, pra gente é tudo muito novo. Então, a gente fica meio que deslumbrada, né? Um dia vai ser comum. Um dia. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. A Camila perguntou como que é cozinhar em tão pouco tempo, se aquele tempo ele é real. Super real. O tempo é muito real, gente. Não tem. Pai, não acabei. Fala assim, tá bom. Vou te dar mais 15 minutos e a gente para a gravação e volta. Não tem isso. Não tem isso. Que é dado. Exatamente. Então, assim, no dia anterior, eles fazem um tour com a gente lá pela cozinha para mostrar como que funciona os utensílios, onde estão todas as coisas, como ligar o forno, micro-ondas. Eles já passam tudo isso no dia anterior para no segundo dia a gente chegar e aí eles falam lá o tempo da prova, né? E aí a gente tem que cumprir. É 1h20, 1h15, a gente tem que fazer ali nesse tempo. Então, no segundo dia a gente chega, a gente apresenta o doce cartão de visita, que no caso esse ano voltou, né, em levar os doces, porque nos anos anteriores, por conta do Covid, eram por foto, né? Então esse ano eles voltaram, então a gente teve que levar um doce já pronto para apresentar o cartão de visita. Então esse a gente já levou já pronto, só deu uma finalizada ali na hora. Então começa o primeiro dia pelo cartão de visita, aí vai para a primeira prova, né? Faz a primeira prova, aí faz uma pausa pro almoço, né? Aí quem é eliminado na primeira prova já vai embora, eles dispensam, e quem não é eliminado fica, né, depois do almoço para fazer a segunda prova. Então só tem essa pausa mais ou menos entre uma prova e outra para almoçar, né? Amiga, se eu estiver falando alguma besteira, você me fala, que é o que eu tô lembrando aqui, tá? Tá. Não, tá tudo... A minha memória também tá tudo certo. Né? Léo, deixa eu ver aqui quantas horas são. Oi? Ela te perguntou o que é cozinhar com essa pressão lá. Em tão pouco tempo, né? Gente, é desafiador, porque é como a Laila falou no começo, né? A gente que está na produção, a gente se programa para preparar um bolo em 2, 3 dias, né? Porque a gente trabalha com processos, né? Então é um desafio muito grande. Até a Cris, deixa eu ver aqui, acho que foi a Cris que perguntou qual foi o maior desafio. Eu acredito que o maior desafio, a parte mais desafiadora mesmo da competição, é lidar realmente com essa pressão do tempo, né? Então, é bem difícil, era algo que assim, eu estava muito preocupada, que eu sempre assisto programas, eu vejo o pessoal ali, né, nos últimos minutos ali tentando terminar.
Então, foi algo realmente que eu tive que me organizar para poder lidar bem com isso, né? Então, foi bem desafiador, mas eu acho que a gente conseguiu se virar muito bem em tão pouco tempo, né, amiga? Arrasou, não. Você arrasou, brilhou. Sobre essa parte Nós. de ser mais desafiador, eu acho que uma coisa é muito o olhar para o lado, assim. Que eu até ia a comentar sobre isso quando eu falei que quando a gente chega, a gente fica numa sala, nós seis juntos, e aí a gente começa a se Isso. apresentar. Aí no meio da conversa, a gente vai vendo o que cada um faz, a história de cada um. Ah, é verdade. E aí, uma das pessoas uma das participantes, ela falou que trabalhava nos bastidores da Beca. Aí, outra participante trabalhava muito com decoração personalizada em pasta americana e tudo mais. Então, isso já vai começando a abalar a gente de certa forma. De dar uma ansiedade. Exatamente. Porque assim, você sabe do seu trabalho, mas como que é pra gente receber, saber que a gente vai concorrer com alguém que já trabalha para alguém famoso? Então, assim, olha, eu tô com um concorrente É, forte. Dá uma exatamente. assim, a gente. Eu acho que eu até cheguei a falar para você que eu falei assim, ai, amiga, eu me garanto muito no sabor, mas decoração, diante, né, de quem a gente tá ali concorrendo, eu acho que eu vou perder nesse quesito. Então, realmente, eu não tinha lembrado disso, e realmente também eu acho que foi uma parte bem desafiadora mesmo, saber que a gente estava ali competindo com grandes profissionais ali de decoração. Quando você estava decorando um bolo, na hora da decoração, você teve uma hora que você falou assim para mim: eu tô achando muito simples. A Aline é especialista nisso. Falei assim, Cleo, não interessa. É sobre hoje. Não quero saber o que ela faz. Hoje, aqui, você vai ser melhor. Não interessa. E não olha para o lado. E é isso. A gente tem que estar o tempo todo controlando a mente da gente, porque senão a gente se desestabiliza. Então Verdade. tem que ter esse controle para não deixar. Porque, gente, confiança faz muita diferença. Faz muita diferença no. O Rafa até falou aqui que estava fuçando e achei que ela trabalhava na produção. Acho que existem episódios que é marmelada. Ah, assim, eu não posso. Eu achei tudo muito sério, né? Não posso afirmar que existe ou não, enfim. Né? Eu posso dizer o que aconteceu com a gente, né? A gente está contando aqui a nossa parte da história, né? Mas a gente. Eu acredito que assim, gente, todo mundo que é selecionado tem chances de ganhar, né? Oh, Né? eu tá... Pode Pode falar? falar, amiga. Eu até estava sobre isso hoje. Falei, o programa não é só sobre o profissionalismo da pessoa, porque o dia em si conta muito também. Por quê? Então, as meninas perderam, a Cleo ganhou. Não significa que elas sejam ruins. Igual a Aline fez um bolo quadrado, uma coisa que ela nunca tinha feito. Na minha opinião, foi um erro de estratégia. E assim, na casa dela, ela conseguiria confeitar aquele bolo 1000 vezes melhor. Só que Exatamente. Ela não deixa de ser uma boa profissional por conta disso. Então, assim, naquele momento, a estratégia dela deu errado. Não significa. Exatamente. Um bolo, gente. Pelo amor de Deus, ela não ia pro programa se ela não soubesse decorar um bolo. Então, exatamente. E isso acontece em todos os programas que a gente vê aí de competição. Né? Enfim, gente, é bem isso. E o tempo realmente ele conta muito. Assim, por exemplo, a gente vai falar um pouquinho mais aqui da Aline, porque foi quem ficou com a gente até o final, né? Então, assim, ela tinha 15 minutos a mais que a gente, né? E eu perdi a minha ajudante por 10 minutos, né?
Então, não que seria uma desculpa caso eu perdesse. Não, não, não é isso, né? Mas isso poderia ter me prejudicado, né? Porque ela tinha uma vantagem que era o tempo. Ela teve a ajuda do Lucas também, né? Sim, não deixa. Você teve uma desvantagem, inegável. Pronto. E conseguiu ir, foi merecido e é isso. Eu particularmente, não acredito nisso de marmelada. Não acredito mesmo. É uma produção muito É, grande, estrutura muito grande. Difícil passar por tanta gente assim algo errado. Vamos dizer assim. verdade. O Rafa perguntou aqui, conta mais sobre o menos é mais. Polêmico, né, Rafa? Bom, quem assistiu aí viu, né, que eu apostei com sabor, assim, que eu achei que eu ia arrasar, né? Brigadeiro de nozes, damasco, chocolate. Eu falei, tá. Aí vai a Carole lá e critica o meu brigadeiro. Aí a Michelle já ama. Eu falei, gente, que é isso? Não tô entendendo. Aí o Lucas fala, eu não entendo nada. Aí eu falei, putz, não é? Aí eu falei, gente. Aí eu fiquei com aquele ponto de interrogação na cabeça. Aí quando a gente foi para a segunda prova que a gente passou, eu falei assim, amiga, eu não vou colocar. A Laila experimentou o brigadeiro, falou, amiga, tá de boaça. Aí eu falei, não, amiga, não vou colocar o brigadeiro de nozes. Eles falaram que era muita coisa, então eu vou apostar em um dos sabores que foi o que eles mais gostaram. Foi o de chocolate com damasco. Gente, foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, né? Eu pensei muito rápido, assim, eu falei, não, eu vou no menos é mais mesmo. Então, o menos é mais em relação ao recheio e em relação à decoração também, né? Eu pensei muito numa decoração que eu tivesse um pouco mais de habilidade e numa decoração que se eu tivesse pouco tempo eu conseguiria executar sem ficar ali naquela correria de entregar, né? Então eu apostei realmente numa decoração que eu falei que era mais minimalista, né, mais clean, mas que os jurados acharam super elegante, sofisticada, né? Enfim, vocês que assistiram, vocês viram, se vocês não assistiram, depois vem a live lá que eu gravei, né, do episódio. Mas também eu quis entregar um pouquinho da minha personalidade, da minha identidade dentro da confeitaria, né? E a Laila me deu muita segurança também em relação a isso, né, amiga? Porque assim, a minha preocupação também era de que a Laila também estivesse ali satisfeita com tudo que eu estava entregando, até porque não era só o meu nome que está ali, apesar de eu ser a participante principal, ela estava comigo ali, né? Então, eu o tempo todo eu perguntava, amiga, será que vai ficar legal? Tá legal? Perguntava, né, amiga, pra você. Perguntava. O tempo todo, tá maravilhoso, já ganhamos, é o melhor. Foi. A Laila, ela é a pessoa mais otimista. Eu não sei se ela é assim na vida, né? Mas ela é a pessoa mais otimista que eu conheço. Porque, assim, pra mim, eu já tinha perdido. Quando a Carole falou mal do meu brigadeiro, eu falei, a gente vai pra casa. E ela era, não, amiga, a gente vai ganhar. A Laila o tempo todo, ela me colocava pra cima, ela era otimista. Não, amiga, a gente vai passar. Não, amiga, a gente vai ganhar. Então, isso também ajudou muito a eu não me deixar bater ali naquele momento. Porque, gente, eu me tremia o tempo todo. Vocês podem ver na hora que eu tava finalizando o bolo, que assim, eu tava com uma manga de confeitar, assim, olha, tremendo. Mas eu tava tentando, assim, de todo jeito que aquilo ali não me prejudicasse. E é igual a gente falou de olhar para o lado, querendo ou não. Na hora que a gente está decorando, a gente quer dar uma espiada, fala assim, nossa, será que o dele vai ficar melhor? Então a gente fica naquela ansiedade. Eu não, para você ver, amiga, eu nem lembrava que o Lucas tinha entrado para ajudar a Aline. Eu não lembrava. Eu sabia que ela tinha tido tempo a mais, mas eu não lembrava da parte que o Lucas entrava, porque eu não lembro. Porque assim, eu não olhava para outra bancada. Eu não olhava.
estava muito concentrada ali. Tanto que o Felipe falou, né? Que a gente estava muito. Era muitos processos, mas a gente estava muito organizada, né? Ai, a Joyce, ela falando energia lá em cima foi a parte mais fofa do programa. Foi, gente, foi. Porque assim, eu fiquei 10 minutos sem ela ali finalizando o bolo. E ela ali falando, amiga, pra cima, energia lá em cima, pra realmente eu não me abater. E foi o que deu um gás ali no final. Você falou de não olhar, realmente a gente não tem tempo de ficar olhando, mas teve uma hora que, que a gente viu que eles estavam fazendo em 3D. Você lembra? É, Que o gato era em 3D. Aí aquilo foi. é, A gente também escutou mais ou menos assim o que o Lucas estava falando com eles. E aí isso deu uma baqueada. Tipo, o nosso 2D retão, será que vai ser menos? Será que eles vão entregar mais assim, pelo tema, por ser um tema mais complexo, assim, será que isso vai passar? exatamente. É. Mas aí Tanto também que teve, né, a polêmica de ser cubista ou não, né? Gente, eu fiz uma pesquisa, né? Eu falei com professores de educação artística, então assim, eu estava muito segura em relação à minha decoração. Então, assim, tanto que o Lucas ele falou que era realmente subjetivo, né? Porque exato, cabe interpretação. exatamente, né? Mas era cubista, sim, tá? Ai, amiga, vai falando enquanto eu vou lendo aqui outras perguntas. Ai, Ai, deixa eu pensar. Perguntem, gente, ajuda a gente. Eu não sei o que falar. é, Resumiu bem. como foi? A Evelyn perguntou, conta tudo como foi, muito nervosismo. A gente tá contando aqui. E, gente, não tem como. Eu tava, não sei se ela tava, né? Mas eu tava muito nervosa, muito nervosa. Eu me tremia, assim, por tanto, gente, que assim, eu vou revelar algo aqui pra vocês. Tanto que depois, né, do programa, quando eu voltei pra casa, no dia seguinte, eu fiquei de cama, né? Porque eu acho que baixou a adrenalina e eu fiquei assim, muito mal. Teve essa questão mesmo de baixar a adrenalina, mas também teve algo que é aquela coisa da síndrome do impostor, né? Eu não me senti merecedora de ganhar aquele prêmio. Olha que coisa louca. Pois você devia ter falado comigo isso. Que eu ia puxar. Tanto que depois que a gente foi jantar, eu até falei, amiga, foi sorte. Você falou sorte nada, Caramba! né? Você vê, o tempo todo a gente tem a questão da autocrítica, tal, mas o tempo todo da gente se colocar no lugar de não merecedora, né? Olha que coisa louca, gente. Então, assim, isso mexeu muito, muito comigo, muito mesmo, assim. Mas depois eu vi que eu falei, gente, eu entreguei algo lindo, melhor que eu pude fazer. Eu fiz aquele bolo como se eu tivesse feito para um cliente meu. Coloquei todo o carinho, todo amor, toda a dedicação, como se eu tivesse entregado o bolo para o cliente, né? E mesmo assim, tendo ouvido todos aqueles feedbacks maravilhosos, eu me coloquei nesse lugar. Então, assim, é complicado, né? A cabeça do ser humano, né? Você falou assim, que você estava nervosa e não sabia se eu estava. Eu estava, até por causa da pressão do tempo, mas nunca vai comparar o peso da responsabilidade sua de ser a confeiteira e a minha em ser assistente. Por isso que para mim também é mais fácil, foi mais fácil ser confiante. Primeiro porque eu acredito no seu trabalho, óbvio, mas também porque eu não tinha tanto esse peso da responsabilidade do resultado. Óbvio que eu torcia para a gente ganhar, óbvio que eu queria chegar até a etapa final, mas querendo ou não, quem está diretamente ligada com a confeitaria é você. Então, para você, a pressão era maior. Eu fiquei nervosa porque o tempo, gente, é muito rápido. A gente fica pensando como vai aparecer a televisão. Na hora lá não dá para pensar nisso, não, porque é muito rápido. Você só fica nervoso de conseguir É, entregar o produto pronto.
Mas não fico tão nervosa quanto você por causa disso, porque você era confeiteira, era você que estava pondo a mão na massa de verdade ali, eu estava só auxiliando. É bem isso mesmo. Que nem a Tarsi colocou aqui, da Bendito Doce. É tipo síndrome do impostor, e é mesmo isso. Depois eu fui entender que eu estava me auto-sabotando, que eu me coloquei num lugar que eu não deveria ter me colocado, né? Mas, gente, é muita terapia e medicação, tá? Né? Do dia da gravação até quando vai ao ar, são quantos dias? 5 É que meses. assim, depende. É que assim, depende, porque o nosso episódio foi um dos últimos, né? Foi o penúltimo episódio, porque a temporada acaba amanhã. Então, a gente gravou mais tarde e o nosso episódio também foi ao ar mais tarde. Mas acaba nessa média de 4, 5 meses, essa média aí de espera, tá? É claro que quem gravou os primeiros episódios apareceu, né, logo no comecinho da temporada, e aí a ansiedade não fica aí tão grande, né? Mas demora mais ou menos de 4 a 5 meses. A Cleide que fez a pergunta de poder levar a receita ou não. Sim, tá, Cleide, a gente já respondeu aqui, pode sim levar cadernos de receita, a receita impressa que você vai produzir ali na hora, ou outras receitas que você quiser levar, também pode levar, tá? Vamos ver. Tem mais alguma? Se há prova de seleção ou é sorteio. Não tem prova e não é sorteio, tá? Eu não sei como que é o critério de escolha deles, né? Mas são processos, né? Então, a gente manda primeiro um formulário de inscrição com um vídeo. Aí, se eles gostam, você pula para uma outra etapa, que é a entrevista que eles fazem por videochamada, né? Então, são etapas. O povo acha que cubista é só cubo. Gente, pois é. Eu tive que resgatar a minha memória do tempo da escola para lembrar o que era cubismo. Tá, gente? Realmente era isso. Né? Mas é legal que, assim, também você acaba... Essa temporada está sendo interessante, porque a gente também vai aprendendo muitas coisas, né? Então, tá muito bacana de acompanhar essa temporada. Cleo, perguntou acima se você ficou assustada quando tiraram os seus 10 minutos de prova, que na verdade foram 15, né? Assim, gente, não vou dizer que fiquei assustada, né? Claro, tem a pressão do tempo, né? Mas eu falei, meu, não adianta eu me desesperar. Então, eu continuei focada naquilo que eu queria entregar. Era uma preocupação, sim, eu até falava aqui pro meu marido, né? E o meu marido falava assim, meu, você vai fazer o que você faz todo dia aqui na cozinha de casa, né? Então, esquece que você vai estar lá no estúdio. Faz o que você faz todo dia aqui na cozinha. Então, eu fui muito com esse pensamento. Então, por isso que eu estava muito concentrada ali nos processos do que a gente precisava fazer, né? Então, essa questão do tempo não me assustou muito, não, assim. Eu acho. Eu queria perguntar uma coisa para você. Nesse tempo todo, nos 5 meses, para que pessoa você contou que você tinha participado do programa e que você tinha ganhado? Olha, gente, porque assim, a gente no contrato, né, a gente assina lá sigilo absoluto, a gente não pode compartilhar nada em relação às provas, às inscrições, quem ganhou, quem perdeu, a gente não pode contar. Então, o meu medo muito era, sei lá, de eu contar para alguém e de algum jeito a produção ficar sabendo o que eu contei e eu ser desclassificada. Esse era o meu medo,
né? Então eu contei para pouquíssimas pessoas. Quem sabia era o meu marido, a minha prima Cris, e meu irmão. 3 pessoas. 3 pessoas. A Laila contou para Itabira inteira. Faz muita gente lá. Mas assim, do 15 mais ou menos, assim, na fé. Né? Não dá pra você. É. Não é, gente, assim, claro que você quer compartilhar com todo mundo, mas tem essa preocupação mesmo. Eu fiquei com muito medo, assim, de vazar. Mas foi tranquilo. Rafa perguntou: você já tem contato com equipamentos industriais? Acho que isso muda muito. Só antes de você responder, em questão de mudar muito, claro que pode ajudar, mas todos os equipamentos que estão lá, eles dão um rápido treinamento para a gente até comentou isso em cima, de como usar cada um deles. Então, igual ao fogão de indução, eu nunca tinha mexido. Mas chegou lá, eles explicaram pra gente como que usa e durante o programa, durante a gravação das provas, se a gente tiver algum problema, alguma dificuldade, a gente pode chamar alguém para vir auxiliar a gente. Exatamente. Eu acho que assim, o único aparelho assim diferente, né, do que eu tenho aqui na minha produção foi o ultracongelador. Isso, meu, eu queria um desse aqui, porque facilita muito. Porque, como eu falei, um bolo que a gente demora 3 dias para entregar um bolo seguro para uma cliente, o ultracongelador, ele agiliza muito o processo, porque você coloca lá a massa do bolo quente, ele resfria em menos de 5 minutos. Então, facilita muito você ter esse tipo de aparelho, né? Então, foi o que garantiu mesmo de eu conseguir entregar um bolo com 4 camadas de massa, 3 de recheio, em pé, né? Então, nesse quesito, realmente, o Ultra, ele facilita demais. E aí eles explicam, né, como usar, que você não pode colocar coisa de vidro lá, porque é uma temperatura muito baixa, e aí pode estourar. Então, se eles explicam tudo, gente, você faz um tour pela cozinha, uma moça, ela vai explicando tudo, onde que tá cada utensílio. Gente, assim, é incrível mesmo. É muito estruturado o programa, todo o É, processo. Assim, exatamente, exatamente. Isso eu perdi aqui mais. Gente, se vocês quiserem mandar aí mais perguntas, vão mandando. Porque assim, gente, foram 5 meses, às vezes a gente esquece das coisas, viu? Bom, gente, arraso, maravilha. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui que eu deixei passar. Ah, todos os blocos são gravados no mesmo dia. Como a gente falou, primeiro dia a gente faz só aqueles videozinhos, a parte da entrevista e as provas mesmo que a gente faz na cozinha é gravado no dia seguinte, sim, tá? São gravados tudo no mesmo dia. Então a primeira prova ela acontece antes do almoço, faz a pausa para o almoço e aí quem vai para a segunda prova, né? Faz depois do almoço. Gente do céu, eu ia sofrer, porque eu sou daquelas que tem mania, sabe? Ah, todo mundo tem umas manias, né? Bom, a gente está acostumado, né, com os nossos utensílios, com o nosso espaço, e você produzir, trabalhar num espaço novo é um desafio muito grande. Você se sente ali meio perdida, mas eu acho que né? a pressão tira todas as suas manias. Você fica tão abafada para entregar que você pega e faz. Não tem tempo. Porque tem uma hora que você meio que esquece que você tá num lugar diferente, né? É muito rápido.
rápido, é tudo muito rápido, você tem que fazer, não dá tempo. Não dá tempo. É, é. A Cleide perguntou aqui, a primeira candidata eliminada, ela vai embora ou tem que ficar lá até o fim da gravação? Ela vai embora, ela chega a almoçar lá no refeitório, e uma coisa que a gente até estava se perguntando, né? Porque elas não podem ter mais nenhum contato com a gente, então a gente mal se despediu, né? Então ela sai, né? Do mesmo jeito que mostra ali ela saindo pela porta lá do estúdio. Aí a gente faz a pausa para o almoço e eles colocam ela separado da gente. Então a gente perde totalmente o contato. Não sei por qual motivo, né? A gente até ficou se perguntando Essa isso, né? estranha mesmo, porque almoçou nós quatro que fomos para a segunda etapa juntos.